Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. O que é o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus, de realizar a ação mais perfeita. O voto obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Sim, a realização da ação em coisas ordenadas pelo mandamento é de dúplice valor e mérito, enquanto sua negligência é uma dupla transgressão e maldade, porque quando se transgride o voto, acrescenta-se então ao pecado contra o mandamento ainda o pecado do sacrilégio. Por que os votos religiosos têm valor tão elevado? Porque constituem o fundamento da vida religiosa, aprovada pela Igreja, na qual os membros, unidos numa comunidade religiosa, comprometem-se a buscar incessantemente a perfeição, através dos 3 votos religiosos, de pobreza, castidade e obediência, observados de acordo com as regras. O que significa buscar a perfeição? Buscar a perfeição significa que o estado religioso em si não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena de pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação do seu estado. O que são os votos religiosos solenes? Os votos religiosos solenes são tão estritos que, apenas em casos extraordinários, só o Santo Padre pode dispensá-los. O que são os votos simples? São votos menos rigorosos. Dos perpétuos e anuais dispensa a Santa Sé. Qual é a diferença entre o voto e a virtude? O voto abrange apenas o que é ordenado, sob pena de pecado, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E ao contrário, transgredindo o voto, comete-se uma falta e uma transgressão contra a virtude. A que obrigam os votos religiosos? Os votos religiosos obrigam a buscar as virtudes e a total submissão aos superiores e às regras, em virtude do que o religioso entrega a sua pessoa à ordem, renunciando a todos os direitos sobre si próprio e as suas atividades, que dedica ao serviço de Deus. Do voto de pobreza. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito à propriedade, ao seu uso, com o objetivo de agradar a Deus. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito à propriedade, ou ao seu uso, com o objetivo de agradar a Deus. Que bens estão relacionados com o voto de pobreza? Todos os bens e objetos pertencentes à congregação. Não se tem direito ao que foi dado, coisas ou dinheiro, desde que tenha sido aceito. Todos os donativos ou presentes que forem doados a título de gratidão ou outro, por direito pertencem à congregação. Quaisquer ganhos pelo trabalho ou mesmo rendas não podem ser utilizados sem violar o voto. Quando se transgride o voto ou viola o voto segundo o 7º mandamento? Transgride-se quando, sem permissão, alguém se apodera para si ou para outros de uma coisa pertencente à casa, quando se retém alguma coisa sem permissão, com o objetivo de apoderar-se dela, quando, sem autorização, se vende ou se troca alguma coisa pertencente à congregação, quando se utiliza uma coisa para outro fim que não o indicado pelas superioras, ou quando se dá a alguém ou aceita-se sem licença. Quando por negligência destrói-se ou estraga-se alguma coisa, quando transferindo-se de uma casa a outra leva-se alguma coisa sem permissão, nos casos de transgressão do voto de pobreza, o religioso é igualmente obrigado à restituição à congregação. Da virtude da pobreza. É uma virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos às coisas temporais. A ela, o religioso, em virtude da profissão, está estritamente obrigado. Quando se peca contra a virtude da pobreza? Quando se desejam coisas contrárias a essa virtude. Quando se tem apego a alguma coisa, quando se utilizam de coisas supérfluas. Quantos e quais são os graus de pobreza? Praticamente são 4 os graus da pobreza na profissão religiosa. Não dispor de algo independentemente dos superiores, matéria estrita de voto. Evitar o supérfluo, contentar-se com as coisas indispensáveis constitui a virtude. De boa vontade, dar preferência às coisas piores.
e isto com satisfação interior, tais como a cela, o vestuário, a alimentação e etc. Alegrar-se com a indigência. Do voto de castidade. Aqui obriga esse voto a renunciar ao casamento e a evitar tudo que seja proibido pelo sexto ou pelo nono mandamento. A falta contra a virtude é violação de voto? Toda a falta contra a virtude é ao mesmo tempo violação do voto, porque aqui não existe a diferença entre o voto e a virtude, como na pobreza ou na obediência. Todo mau pensamento é pecaminoso? Nem todo mau pensamento é pecaminoso, mas torna-se tal quando a consideração da mente se une à complacência da vontade e o consentimento. Além dos pecados contrários à pureza, existe alguma coisa que traz prejuízo à virtude? Traz prejuízo à virtude a dissipação dos sentidos e da imaginação e a liberdade dos sentimentos, a excessiva familiaridade e as amizades particulares. Quais são as maneiras de preservar a virtude? Subjugar as tentações interiores com o pensamento da presença de Deus e também com a luta sem temor. E quanto às tentações exteriores, evitar as ocasiões. Geralmente existem 7 maneiras principais: vigiar os sentidos, evitar as ocasiões, rejeitar a ociosidade, afastar rapidamente as tentações, evitar todas as amizades particulares, ter o espírito da mortificação e revelar todas as tentações ao confessor. Além disso, existem 5 meios de garantir a virtude: a humildade, o espírito de oração, a preservação da modéstia, a fidelidade à regra e a sincera devoção à Santíssima Virgem Maria. Do voto de obediência. O voto de obediência é superior aos 2 primeiros, porque ele propriamente constitui uma oferta total, um holocausto, e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. Aqui obriga o voto de obediência. O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores em tudo o que lhe ordenarem de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior em virtude das regras, em toda a sua vida, em todas as questões. O religioso comete pecado grave contra o voto todas as vezes que não obedece a uma ordem dada, em virtude da obediência ou das regras. Da virtude da obediência. A virtude da obediência eleva-se acima do voto e abrange as regras, os regulamentos e até mesmo os conselhos dos superiores. A virtude da obediência é indispensável ao religioso. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, mesmo que faça o bem, se o fizer contrariando a obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem mérito. Pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior, e quando da desobediência decorrer prejuízo espiritual ou temporal para a congregação. Que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligência. Graus da obediência. Execução pronta e plena. Obediência da vontade, quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios que facilitam a obediência. No superior, quem quer que ele seja, vir sempre a Deus. Justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior. Aceitar toda a ordem como se fosse de Deus, sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade. Não há coisas difíceis para o humilde. Ó meu Senhor, inflamai o meu amor para convosco, para que em meio às tempestades, sofrimentos e provações o meu espírito não desfaleça. Vós vedes como sou fraca, o amor tudo pode. Conhecimento mais profundo de Deus e temor da alma. No início, Deus se dá a conhecer como santidade, justiça, bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma só vez, mas em iluminações sucessivas, ou seja, nas aproximações de Deus. E isso não dura muito, porque a alma não suportaria tanta luz. Durante a oração, a alma experimenta o brilho dessa luz, que lhe impossibilita de rezar como antes.
Pode esforçar-se como quiser e obrigar-se a rezar como anteriormente. Tudo será em vão. Torna-se absolutamente impossível para ela continuar a rezar como antes de receber aquela luz. Tal luz que tocou a alma permanece nela viva e nada consegue sufocá-la nem obscurecê-la. Essa centelha do conhecimento de Deus atrai a alma e a inflama de amor para com Ele. Mas, ao mesmo tempo, essa luz dá a conhecer à alma o que ela é e permite que ela se veja interiormente numa luz superior. E ela se levanta espantada e atemorizada. Contudo, não permanece nesse estado de temor, mas começa a purificar-se, humilhar-se e a rebaixar-se diante do Senhor. Essas iluminações tornam-se mais fortes e mais frequentes. Quanto mais a alma se cristaliza, tanto mais penetrantes são essas luzes. Se a alma respondeu fiel e corajosamente a essas primeiras graças, Deus acumula de consolações e une-se com ela de maneira perceptível. A alma entra então, por momentos, como que em intimidade com Deus e sente-se imensamente feliz. Acredita que já atingiu o grau de perfeição que lhe fora destinado, porque os erros e os defeitos nela estão adormecidos, e por isso pensa que já não os tem. Nada lhe parece difícil, sente-se pronta para tudo, começa a mergulhar em Deus e a experimentar as delícias divinas. É levada pela graça e nem se dá conta de que pode vir o tempo da provação e de ser experimentada. Realmente esse estado não dura muito. Virão outros momentos, mas devo mencionar que a alma responde mais fielmente à graça, se dispõe de um confessor iluminado a quem tudo possa confidenciar. Provações divinas na alma, especialmente amada por Deus. Tentações e trevas, Satanás. O amor da alma não é ainda tal como Deus o exige. A alma repentinamente perde a percepção da presença de Deus. Surgem nela diversos erros e defeitos contra os quais deve travar uma luta brutal. Todos os seus erros se reavivam, apesar de sua vigilância ser grande. No lugar da anterior presença de Deus surgem a tibieza e a aridez espiritual. A alma não sente gosto nos exercícios espirituais. Não consegue rezar nem como antigamente, nem como rezava ultimamente. Agita-se por todos os lados e não encontra satisfação. Deus se escondeu diante dela, e ela não encontra conforto nas criaturas e nenhuma criatura consegue consolá-la. A alma deseja ardentemente a Deus, mas vê a própria miséria. Começa a sentir a justiça de Deus. Parece-lhe ter perdido todos os dons de Deus. A sua mente encontra-se como que obscurecida. As trevas a invadem num tormento indizível. A alma procura explicar o seu próprio estado ao confessor, mas não é compreendida. Cai em inquietações ainda maiores. Satanás inicia sua trama. A fé fica exposta ao fogo, a luta é feroz. A alma faz esforços, persevera pelo ato de vontade junto a Deus. Satanás, com a permissão de Deus, avança ainda mais. A esperança e o amor são provados. São terríveis essas tentações. Deus sustém a alma como que em segredo, não tendo ela disso consciência, pois de outra forma não conseguiria resistir. E Deus sabe até que ponto pode prová-la. A alma sofre a tentação da descrença quanto às verdades reveladas e da insinceridade diante do confessor. Satanás lhe diz: olha, ninguém te compreenderá. Para que falar de tudo isso? Ressoam-lhe aos ouvidos palavras que a atemorizam e parece-lhe que as pronuncia contra Deus. Vê o que gostaria de não ver, ouve o que não queria ouvir. E é terrível, em momentos como estes, não ter um confessor experiente. A alma carrega sozinha todo o peso, mas na medida de suas possibilidades deveria procurar um confessor iluminado, porque pode desfalecer sob esse peso, e isso costuma acontecer à beira do abismo. Todas essas provações são pesadas e difíceis. Porém, Deus não permite que elas atinjam uma alma que anteriormente não tenha sido admitida para uma mais profunda convivência com Ele e que não tenha experimentado as doçuras divinas. Além disso, Deus tem aí seus desígnios para nós insondáveis. Frequentemente é assim que Deus prepara a alma para futuros projetos e grandes obras, e quer prová-la como se prova o ouro puro. Mas isso ainda não é o fim da prova. Existe ainda a provação maior de todas, isto é, o completo abandono por parte de Deus.